Não grava isso não, rapaz. Não. Não grava isso não, porque senão eu vou me buscar aqui. Cara, eu tinha vontade de falar tanta coisa, mas eu não posso. Desliga isso aí um instante. Quarta. A Copa do Mundo e as Olimpíadas estão chegando no Brasil. E há pouca informação nos meios de comunicação sobre o que realmente está acontecendo. Bilhões dos nossos cofres públicos estão sendo investidos no país e não sabemos para onde está indo todo esse dinheiro. Por isso, decidimos fazer esse filme por conta própria e vimos que há muita sujeira a ser investigada. O mundo inteiro precisa saber das injustiças cometidas contra o povo brasileiro. Precisamos da sua colaboração. Assiste aí o que a gente fez até agora. Então, a Copa do Mundo, o Brasil está jogado, abandonado. Essa é a verdadeira realidade. Então, hoje eu tenho vergonha de ser carioca, tenho vergonha de ser brasileiro. Querem fazer aqui nada mais, nada menos é do que tirar o pobre para botar o rico. Muitos e muitos dizem que só sai de dentro do seu imóvel morto. A maioria dessas obras, principalmente no que se refere a estádio e mobilidade urbana, elas estão sendo atrasadas propositalmente, porque será a oportunidade que muitas dessas pessoas terão para roubar um valor assim que eu não tenho nem como te mensurar dos nossos cofres públicos, vão servir para enriquecer o bolso de muitos governantes e de muitos empreiteiros e de muitos executivos que fazem parte de instituições que estão ligadas direto e indiretamente à Copa do Mundo. Eu tô com 43 anos, eu vi Batman e Robin, a cidade de Gotham City sendo conquistada pelos bandidos, então sempre tinha um planejamento que era a nível de estado para se dominar a cidade. Então eu acho que é o que esses caras que foram criados vendo Batman e Robin estão planejando para a cidade. Existe um planejamento que ele não é micro não, ele é macro. Essa ideia básica pensa a cidade essencialmente não como um espaço social, político, complexo, cultural, não. No pensamento neoliberal a cidade é despolitizada porque ela é transformada pura e simplesmente num negócio. Que a política significa dizer, vamos nos reunir para ver o que é melhor? Quem é você para dizer o que é melhor? O mercado é quem vai dizer o que é o melhor. Você está investindo nas UPPs. UPPs. Não é papel do governo estadual? Há 3 anos, se me perguntar, eu não acreditava que a gente tinha uma solução, digamos assim, fácil, rápida para as favelas. Uma equipe dos outros investidores, CBF, Coca-Cola, essa fundação vai liberar esse dinheiro de uma maneira muito mais rápida. Então, como esse conceito está quase 3 anos sendo um sucesso extraordinário, ainda complementa com o título de propriedade que a prefeitura dá ou o governo dá, as propriedades estão dobrando, triplicando de valor. E o resto em volta do rio está beneficiando a todos.
debate não é se o policiamento comunitário é bom ou não é. Agora, o mapa das UPPs do Rio de Janeiro ele é muito claro. Você tem toda a região hoteleira, né, da Zona Sul, você tem o Morro da Providência em função do Porto Maravilha, você tem o entorno do Maracanã e você tem a Cidade de Deus, o único lugar em toda Jacarepaguá que não está na mão da milícia. O mapa das UPPs é um mapa revelador de um projeto de cidade, uma concepção de cidade, onde há uma retomada militar de territórios para viabilizar uma cidade de investimento, uma cidade de empresa. É isso que está em jogo. O PP entrou, as antenas já apareceram, fazendo plano mínimo e tal, né? E de repente nos surpreendemos com essa obra, entendeu? E já chegaram, veio o prefeito, a comitiva toda, com o pessoal da Secretaria de Habitação, mais os engenheiros, mais os projetistas, a turma toda, e os moradores na praça, aí já vê aquela... Já chegou o projeto, já como se, entendeu? Vai ser feito isso aqui. E chegaram marcando as casas com aquele jetzinho SMH e uma numeração. Agora o prefeito acha que vai chegar aqui, inventa essa história de morar carioca aí, aproveitou o embalo do Porto Novo e vem aí fazendo essa lenha aí nas comunidades e acha que tá tudo certo, tudo ok. Na verdade, que eles não querem fazer nada de melhoria para ninguém, eles querem fazer uma limpeza social. Tirar uma grande parte da favela, entendeu? E mandar lá para baixo e o pessoal, os gringos, quem tiver dinheiro vai investir na comunidade e vão ficar dentro da comunidade. A verdade é essa. E já chegou pessoas e perguntaram, eles querem comprar minha casa para 500 mil reais. 500 mil reais na favela. Eu tava, que isso? Eu comprei muito mais barato 2 anos atrás. E quero comprar, mas eu pensei, com 500 mil reais. O que eu posso comprar agora no Rio de Janeiro com visual e esse tamanho? Na verdade, nada. Vai mudar muito e vai mudar uma coisa como Beverly Hills ou Bel Air, porque nas montanhas você paga mais e lá embaixo paga menos. Eu já estou acostumado para acordar da manhã, tomar um banho e tem esse visual aqui. Quer trazer o turista, para trazer o turista, chega no morador e dá um chute na... Se o morador da Roda Grota se vender, vai ficar só a minha casa. Como eu falei, é difícil fazer uma obra. Quantas vezes eu tive eu carregar o meu material nos corpos? É muito pesado, ninguém paga o que eu carreguei nas costas, esse quase 2 anos de material. Então, ou vou dar o que eu quiser, ou botar o PP para me matar, que é o mais fácil. Como aqui morava 50 famílias e a maioria do pessoal aceitou o aluguel social desse valor de R$400 e muitos foram para casa de parente, outros estão morando em cabeça de porco, outros estão morando em quarto, porque ficaram com receio, ficaram com medo, porque todo dia tinha alguém batendo na porta pedindo para a pessoa desocupar, porque isso aqui ia cair, entendeu? Tinha risco de cair, quando no entanto nada disso era verdade. Então, de morar carioca, eu acho que virou uma situação de ralar carioca. As obras do teleférico começam a todo vapor. Gente, vamos alertar, é 40 milhões. 40 milhões de obras na providência para um teleférico. Junto com esse teleférico, estamos indo embora. O juiz não mandou papel nenhum para cá para tirar a minha família, só criança de menor, 4 filhos de menor, né? Agora nós vamos ter que procurar abrigo na casa de familiares lá no morro, senão nós ia ser jogados no albergue junto com o mendigo, morador de rua. Os policiais falaram para mim, se a senhora não abrir por boa vontade, a gente vai ter, infelizmente, a gente vai ter que arrombar. Se a senhora não quiser abrir com boa vontade. Eu peguei e falei, não, então você aguarda um pouquinho que eu vou, estou esperando o advogado, mas já que tem que, em vez de você arrombar, eu vou então abrir. Aí abri a porta, aí começaram. Eu só sei dizer que eles fizeram uma baboseira danada, estragaram minhas coisas todas, nada eu pude aproveitar. Dentro dos direitos humanos, para você tirar uma pessoa de uma casa,
essa pessoa tem que ter a chave para ir para outra casa. E o que está acontecendo em relação a isso, que é a remoção dessas pessoas, tem sido coisa desumana, ilegal, fora da Constituição. A própria ONU já declarou isso, e as pessoas continuam passando impune, infelizmente. Ele falou para mim, eu não quero saber, quem tem que dar moradia a você não sou eu. Eu falei assim, você realmente não pode dar, mas pode vir aqui e me jogar pra rua. É oficial de justiça, vem polícia civil, né? Com roupa comum, a paisana, tudo armado. O que a gente vai poder fazer? Não dá pra fazer nada, né? Aqui ele ainda tenta uma negociação próxima por conta da documentação que a gente tem. As outras comunidades, por não ser tão organizadas, né, não ter nenhuma documentação, não ter ser segurado em nenhuma documentação, elas foram transferidas para alguns bairros de milícia. As remoções, quando são orientadas para essa área onde o Estado não tomou território, a tomada de território do crime, tão propagada nos veículos de comunicação, são tomadas do crime em áreas estratégicas para os grandes investimentos. As UPPs não se tornaram um instrumento de enfrentamento à milícia. A Zona Oeste, e a Zona Norte não é diferente, é uma área amplamente dominada pela milícia, a milícia máfia. Primeira vez que o crime é organizado tem um projeto de poder. Tem projeto concreto de poder, dialoga com o palácio, né, elege gente. Você acha mesmo que o Sérgio Cabral, que o Eduardo Paes, qualquer outro político quer que essa porra aqui acabe, ou qualquer outra favela acabe? Onde é que ele vai pedir voto? Como é que ele vai ser reeleito, irmão? Pobreza, irmão, gira capital, é fonte de riqueza. Não para quem é pobre. Então, o que é interessante é o seguinte, o mínimo que a gente pode dizer é que esses empresários, essas empresas, esses capitalistas, vamos dar um nome aos bois, eles financiam todos os partidos. A gente pode dizer, são espertos. Qualquer partido que ganha, eles ganharam junto. Eles são, mas essa é que é a verdade. Eles são sempre vitoriosos em qualquer eleição, seja qual for o resultado da eleição. Porque financiamento de campanha é algo que a lei garante, pode existir, mas eu acho muito complicado quando você começa a ter dispensa de licitação, quando você começa a ter isenções, e é um mar de isenções suspeitos, né? Quando você começa a ter as mesmas empresas ganhando tudo, né, que vão existir as empreiteiras, que as empreiteiras vão fazer os seus investimentos. Agora, o que não pode é você ter toda uma cidade funcionando para as empreiteiras, toda uma cidade funcionando para meia dúzia de empresários que transformaram o Rio de Janeiro no lugar mais lucrativo do mundo e numa cidade mais difícil de se viver. Hoje, tudo caminha para que isso aconteça. A gente tenha nível de legado real para a população brasileira, principalmente para a população dessas 12 cidades, sim, muito pouco no que se refere a um evento como a Copa do Mundo. Essa maravilha toda no Porto, esse Morar Carioca, esse projeto tão bonito, como eles dizem, né, que a arquiteta teve várias dores de cabeça para elaborar, dentro desse projeto tão maravilhoso, não se discute uma escola, uma FATEC, uma farmácia popular, uma clínica da família, no mínimo, uma UPA, uma unidade de péssimo atendimento. Não tem. O que nós queremos é ser cidadãos de fato, de uma sociedade de fato, e nós queremos o benefício, o legado nos Jogos Olímpicos. Aí nós estamos nessa luta, tem uma comissão de moradores, que nós estamos sempre em reunião, junto à Defensoria Pública e a outras secretarias, e vamos na luta até o final. O Vidigal em peso desceu e fizeram aquela corrente, né? E então eles não podiam passar por cima do povo. Nós não estamos contra as obras, mas nós não queremos ser expulsos do morro.
Quantas e quantas obras já vieram? Meu Deus, mas já passaram com esgoto pelas nossas portas e já tamparam. E ninguém saiu das suas casas. Então vamos dar continuidade a isso, gente. Vamos permanecer, continuar nas nossas casas. Muito obrigado. Se você pensa que pode fazer algo para mudar essa realidade e não sabe o que, colabore com o nosso projeto, onde o roteiro está aberto e podemos mudar o final dessa história. A sua doação vai ajudar na produção e divulgação dessas informações, incentivando a participação do povo brasileiro nas decisões sobre o seu futuro. Fazer cinema é caro e precisamos de R$90 mil, o que ainda é pouco, para filmar muito mais, finalizar um longa-metragem, divulgar na internet, exibir nas ruas, praças e comunidades através do Cine Ataque. O nosso projeto é livre e independente, ou seja, não temos vínculo com ninguém. A sua contribuição virá através de financiamento coletivo, pois essa é uma maneira fácil, rápida e segura de doar. Mas tem um problema. Se não conseguirmos o valor total, o dinheiro volta para os doadores e perdemos a oportunidade de construir um debate realmente democrático sobre o Brasil que nós queremos. O país está em jogo. E apesar de estarmos no segundo tempo, ainda podemos virar esse placar.